Divina Conduta. Esta singela narrativa ouvi de amado amigo, um gênio dentre os gênios, história que ele arquiva em seus registros de milênios. Um espírito que em si já conquistara a inteligência primorosa e rara, manifestou anseio superior, desejou trabalhar junto ao Senhor, amá-lo, vê-lo e fruir-lhe a presença. Para isso pediu aos ministros da lei que se lhe concedesse uma vida de rei. Recebida a licença, fez-se na terra um nobre soberano, foi grande, poderoso, justo e humano. Mas adstrito à própria posição, viveu atento à representação do povo em que escolhera governar, de volta ao grande lar, assim que o mais além se lhe descerra, subiu a conviver com benfeitores que haviam sido príncipes na terra. Mas logo após, rogou aos divinos mentores a graça de ser santo. Tornou ao mundo transformado em famoso varão que só pensava em perfeição. Viveu de isolamento entre prece e o jejum, sem se doar a mal nenhum. No entanto, circunscrito às tradições da crença em que já vivia, abandonando o corpo, teve a companhia de ilustrados teólogos do além, mensageiros da paz e expoentes do bem. Decorrido algum tempo, ele quis ser um artista, voltou à terra, músico e pintor, foi um gênio a compor e recompor imagens de harmonia e poemas em cor. Regressando ao além, depois de longos dias, a transportar consigo láureas resplandecentes, passou a respirar no clima cultural de artistas eminentes. Depois disso, por décadas afora, de vida em largo itinerário, eis que a sede de Cristo mais se lhe aprimora. Foi escritor, juiz, cientista e operário. Mas um dia chegou em que ele disse: Senhor, Senhor, tenho escolhido tanto, ignoro, porém, o que te agrade. Dá-me agora, Jesus, tua vontade. Ensina-me o dever, para que eu seja o que preciso ser. Tempo vasto rolou nas vias do infinito, quando voltou a renascer, numa casa singela, a vida lhe corria doce e bela. Quando os pais retornaram para o além, os 3 irmãos do lar, consolidando a própria segurança, não se pejaram de o desvincular do direito de herança. Ele não destacou qualquer reclamação, aprendera dos pais a ciência do bem, aceitou contas que jamais fizera e compromissos que desconhecia sem ferir ninguém. Esqueceu todo o mal, buscando um novo dia, estudou quanto pôde entre serviço e escola, fez-se negociante e depois lavrador, casou-se e converteu-se em pai guiado pelo amor. Mas porque socorresse aos pobres e aos doentes, a família insurgia golpes deprimentes. A esposa, sem razão, permutou-lhe o carinho e a companhia por um homem tocado de ambição ao vê-la amargurada em transes de agonia. Os filhos declararam-no demente e um processo instaurou-se de repente, a julgá-lo incapaz de senso e direção, destituído e expulso do seu chão. Não levantou a voz sequer para acusar os filhos e a mulher, e prosseguiu servindo. Agia sol a sol por ínfimo ordenado, mas esparzindo sempre a riqueza do amor onde surgisse algum necessitado. Alcançou 90 anos de amargura e nunca se queixou, nem se deu a secura. Era sempre um amigo da alegria, criando paz e luz, bondade e simpatia. Certa noite, sozinho, o estimado velhinho viu-se fora do corpo ante a pressão da morte. Procura na oração apoio que o conforte, mas isso um anjo posto à cabeceira fala-lhe brandamente: meu irmão, partamos para a vida verdadeira. Ele escutou celeste cavatina e aflito perguntou: que há que não entendo? O emissário declarou: é a música divina.
saudando um justo que acabou vencendo entre assombro e receio, estranheza e torpor. O pobre proferiu ansiosa indagação: mas quem será esse justo Deus de amor? O silêncio se fez, qual se fosse de estalo. Logo após, o velhinho a chorar de emoção, viu que o próprio Jesus vinha buscá-lo. Prosternado gritou: Senhor, eu não mereço. Mas o Cristo avançou, estendendo-lhe a mão. Soluçando de amor e de alegria, o pobre irradiou sublime claridade. No entanto, nem notou que ele próprio trazia no próprio coração a estrela da humildade. Maria Dolores, por Chico Xavier. Boa noite a todos. Linda mensagem inicial, né? Ideal para esse convite que Joana está trazendo para a gente hoje, que é o convite à pureza. Em geral, nas leituras desse livro, eu vou tirando as minhas conclusões e trago para vocês algumas coisas a respeito das quais eu meditei, muitas vezes que eu pesquisei em outras obras, de outros autores espirituais. Mas essa lição, ela me falou diferente. Nessa lição, na medida em que eu a lia, em que eu meditava sobre ela, em que eu a estudava, eu fui concluindo que alguns trechos eu não poderia omitir de vocês, sob pena de eu não passar para vocês a mensagem total. Então, em especial essa noite, eu quero ler alguns pequenos trechos desse convite à pureza de Joana e comentá-los, dividindo com vocês a minha admiração a Joana, a minha admiração aos espíritos que nos acompanham sempre, e a minha maior admiração e maior gratidão a Jesus, nosso mestre que nos inspira a todos nessa trajetória tão bela, tão complexa e tão longa. Não importa quem foste, o que fizeste, quais os teus equívocos e erros. Para todos nós, Joana fala. Porque nós viemos de sombras densas da nossa história pessoal, todas elas grafadas indelevelmente no inconsciente. Nenhum de nós, encarnados e desencarnados, restringindo-nos a este estudo, estamos isentos de trazer essas sombras e de trazer muitas informações que por hora nós precisamos manter obscurecidas. Mas aí Joana fala, lembrando-nos da mensagem de Jesus, ele não quer saber o que nós fomos. Não interessa. O homem, os nossos pensamentos, as nossas ações ontem. Ela continua. O peso dos desregramentos constitui já punição para aqueles que o conduzem. Nós não precisamos de ninguém apontando os nossos erros. É por isso que a bênção do esquecimento é a misericórdia infinita do Pai para conosco. Não é necessário que nós possamos trazer na nossa cara ou no conhecimento público, vamos dizer assim, de todo mundo, os nossos erros. Não é preciso, porque nós os temos todos no plano do inconsciente. Não tenhamos dúvida, esse peso pesa, mesmo obscurecido em nós. A condição de devedor representa a marca indelével, impressa na consciência, a surgir hoje ou depois, não permanecendo, porém, oculta, por mais se deseje ignorá-la. Nós podemos ficar, às vezes, 70, 80 anos negando erros, desregramentos e imperfeições. Nós podemos ficar 100 anos, 200, 500, 1 milênio,
vários milênios negando as nossas condições como devedores, mas invariavelmente a nossa consciência irá nos apontar, cedo ou tarde, de forma suave ou mais incisiva, exatamente aquilo que nós precisaremos reconstruir. A nossa consciência vai indicar onde erramos, como erramos, com quem erramos, porque, via de regra, os erros que praticamos são erros para conosco. Uma das maiores lições que eu venho aprendendo com os espíritos, não só nas reuniões mediúnicas, mas principalmente nos estudos, e no olhar que eu tenho, no cuidado que eu tenho tido já de um tempo para cá, em analisar as situações em silêncio, aquelas que acontecem comigo, aquelas que acontecem com as pessoas próximas a mim, é a compreensão de que as minhas dívidas é um assunto comigo e com Deus. Aquele que eu ofendi, aquilo que eu destruí, principalmente quando o outro me perdoa e segue adiante, permanece sendo uma questão minha para comigo. Porque o fato do outro que eu ofendi me perdoar, não exatamente quer dizer que eu me perdoe. Então a dívida é comigo, com a minha consciência. É por isso que não existe um pai julgador punitivo, né? Não há um juiz que determina a condenação eterna para qualquer de seus filhos, não. O nosso pai é o pai amoroso, misericordioso, de justiça suprema, mas de misericórdia infinita, de perdão inigualável. E esse pai, como a punição não combina com essas características que eu acabei de citar, ele é um pai que eu entendo educador. Porque o educador pode ser justo e misericordioso, o educador pode ser firme e tolerante, ele pode ser um orientador acerca dos deveres, mas paciente, aguardando o tempo de seus alunos. Diz Joana ainda, em face disso, compreensível recomeçar com ardente desejo de aproveitar o tempo. Ela diz ainda, todos guardamos cicatrizes de feridas passadas, ou então nós guardamos as feridas atuais, que segundo ela fala ainda tem pulso, estão purulentas, porque nós somos estes devedores. Mas o mestre nos convida à pureza. E aí, uma vez que nós somos estes devedores, porque nós o reconhecemos, nós nos reconhecemos dessa forma, porque não podemos omitir a verdade de nós mesmos, porque há uma busca por conhecer-nos, porque enquanto nós fomos somente máscaras, enquanto nós formos desconhecidos de nós mesmos, não há progresso efetivo. Porque para que eu possa prosseguir, para que nós possamos prosseguir, eu preciso enfrentar estas imperfeições, eu preciso vencer essas sombras. E ela fala ainda que não tem como você avançar nesse progresso, nesse caminho, nesse convite que Cristo dirige a todos nós, sem experienciar, sem os sofrimentos de muitas destas experiências, sem as lições que nós vamos recolhendo das dificuldades, dos desafios destes sofrimentos. Diz ela que não tem como progredir sem olhar para as nossas matrizes dolorosas da criminalidade. Não se engane, nós já fomos, na melhor das hipóteses, grandes criminosos. Deus queira que essa etapa, pelo menos
no atual momento, nós estejamos superando, ou seja, já não sejamos mais tão criminosos. Mas até essa vivência como criminosos, diz Joana, que é essencial para que a gente possa avançar, porque a criatura, somente experienciando, é que vai reconstruindo-se. Joana fala pureza, portanto, hoje. Por que ela diz isso? Porque ela começou o texto justamente dizendo que não interessa quem nós fomos. Não interessa o que cada um de nós fez ontem, 10 anos atrás, 20, 30, 40, 50, 200 anos atrás, 1000, um milênio. Interessa a minha proposta hoje. Interessa que eu hoje direcione a minha vontade na execução efetiva da busca por essa pureza. E ela fala então que pureza não é uma aparência. Não é eu moldar meus olhos para que ele aparente ser suave, moldar o meu sorriso para que ele seja amistoso, caloroso, não. Ela diz que a pureza é no íntimo. E ela deve se materializar, se manifestar pelos nossos próprios atos de renovação. Quer dizer, é quando eu olho para mim, eu vejo quais as minhas tendências. Eu vejo exatamente as minhas sombras, as minhas imperfeições, as minhas fraquezas, as minhas vontades de desistir, os meus cansaços diante dos desafios, e eu me disponho a agir e pensar num outro padrão. Ela fala, inclusive, que pureza não é ignorar o mal, mas pureza é superá-lo. E eu só posso superar o mal se ele ainda existir em mim. É claro que no trabalho de cada um de nós vamos precisar também superar o mal que existe ao nosso redor. Mas eu não vou conseguir superar o mal que existe ao meu redor se eu não conseguir superá-lo em mim. Se eu não conseguir superar os meus instintos predatórios, que vêm do egoísmo, da prepotência, do orgulho, da vaidade, se eu não conseguir superar os meus instintos, muito dificilmente eu vou conseguir respeitar o outro. Eu vou conseguir conviver pacificamente. Eu vou conseguir manter calma, serenidade, eu vou conseguir manter puro o meu coração. Então eu preciso lidar comigo, lidar para comigo. Num texto de Emmanuel, que nós vamos encontrar no livro Religião dos Espíritos, chamado Pureza, Emmanuel fala que o Mestre Jesus trazia tanta pureza em sua alma que nunca ninguém na Terra se lhe equiparou. Nunca havia encarnado alguém como ele. E nunca encarnou ninguém como ele depois dele. E que nesse reconhecimento da pureza desse Espírito que é nosso Mestre Jesus, nós precisamos ver como ele via no caminho da vida. E Emmanuel fala que o modo como Jesus via é que era totalmente diferente, muitas vezes, de como nós vemos. Porque Jesus conseguia ver na Terra a presença divina em todas as situações e em todas as criaturas. Emmanuel fala que para muita gente a manjedoura era um lugar desprezível, era um lugar onde ficavam os animais, com certeza, um cheiro insalubre. E que, no entanto, Jesus via na manjedoura a presença divina que a natureza ofereceu a ele. Para muita gente, no dizer de Emmanuel, Maria de Magdala era mulher sem qualquer valor, pela condição de obsidiada que ela se mostrava na via pública. No entanto, Jesus via nela Deus,
naquele coração feminino ralado de sofrimento. E por isso, Jesus a converteu na mensageira da celeste ressurreição. Para muita gente, ainda, segundo Emmanuel, Simão Pedro era um homem rude e inconstante, indigno de maior consideração. Contudo, Jesus via Deus no espírito atribulado do pescador semi-analfabeto, que o povo menosprezava. E por isso Jesus o transmutou em paradigma da fé cristã para todos os séculos. Para muita gente, Judas era um negociante suspeito, não confiável. No entanto, Jesus via Deus na alma inquieta do companheiro que os outros menoscabavam. E Jesus estendeu-lhe braços amigos até o fim da sua penosa deserção. Para muita gente, Saulo de Tarso era guardião intransigente da lei antiga, vaidoso e perverso, caprichoso. Mas Jesus viu naquele espírito atormentado Deus e procurou pessoalmente para confiar-lhe embaixada importantíssima. E aí Emmanuel fala: se purificares o coração, identificarás a presença de Deus em toda parte, compreendendo que a esperança do Criador não esmorece em criatura alguma. E perceberemos que a maldade e o crime envolvem a nossa alma como a lama envolve temporariamente algum objeto, alguma criatura. No entanto, o brilho divino permanece lá dentro. E esse brilho é a luz. Querendo nos mostrar, então, através dessa imagem, Emmanuel, que nos tempos, através das nossas experiências, não ralo dolorosas, mas também felizes, nós vamos nos limpando dessa lama, dessa crosta, que são as nossas imperfeições, as nossas limitações. Deixando então que o brilho divino que existe em nós possa sobressair, possa efetivamente brilhar. Termina Emmanuel dizendo: aprendendo e servindo, ajudando e amando, passarás na terra, levando mensagem de amor. É isso então que Emmanuel entende como purificar o coração. É por isso que Joana iniciou o seu estudo dizendo que não interessa o que nós já fizemos, o que nós já pensamos, os disparates que nós já provocamos, as guerras que levamos a cabo, as almas que perturbamos, as mentes que vilipendiamos. Nós somos chamados hoje a essa pureza. Não é pureza ilusória, nem é pureza que se ganha como algo mágico, mas é construção íntima. Construção que exige empenho, vontade. No livro Deus Conosco, Emmanuel traz também a seguinte exortação para nós: bem-aventurados os puros de coração, proclamou o Divino Amigo. Sim, bem-aventurados os que esposam o bem para sempre, porque semelhantes trabalhadores da luz sabem converter a treva em claridade, os espinhos em flores, as pedras em pães e a própria derrota em vitória, criando invariavelmente o céu onde se encontram e apagando os variados infernos que a miséria e a crueldade inflamam na terra para tormento da vida.
Percebem vocês que esse é o resumo da mensagem de início que a nossa querida Marina colocou para a gente ouvir. Da treva, da crueldade, do inferno que aquele personagem vivenciou, nos dramas dolorosos da sua vida, ele criou a luz, porque ele fez-se luz. Mesmo que ele não tenha sido um grande missionário do amor, ele foi um missionário pessoal. Mesmo que nós não tenhamos grandes missões na presente vida, essa certamente nós temos. De desenvolvermos, trabalharmos a nossa luz, educando as nossas almas, desejando ardentemente e executando o convite de Jesus, que é o amor. Uma boa noite a todos vocês. Eu chamo agora a Júlia. Boa noite. Estamos aqui mais um domingo, né, amigos? É uma coisa muito boa que a gente possa estar aqui analisando, conversando a respeito dessas páginas encantadoras que Joana de Ângeles, por intermédio da mediunidade de Divaldo Pereira Franco, né, nos traz. E hoje, o convite de Joana é a pureza. Quando a gente vê, né, esse convite e aquela bem-aventurança de Jesus, né, bem-aventurados os puros, porque eles verão a Deus, parece que a gente está tão distante disso, né? Como é que a gente vai conquistar pureza no estágio evolutivo em que nós nos encontramos? Como é que nós vamos conquistar pureza se nós vamos adquirindo cada vez mais consciência dos nossos erros? Porém, Joana deixa claro, logo no início da sua explanação, isso que Cristiane ressaltou muito bem. A mensagem de Joana nesta página, neste convite, ao meu ver, é a seguinte: passado não importa. É preciso viver o presente da melhor forma possível. Quer dizer, se eu tive um passado deletério, eu tenho a oportunidade de viver agora um presente no qual eu posso, de alguma maneira, né, me melhorar, me transformar, e aí eu posso antecipar um futuro melhor. Um futuro no qual, né, o meu espírito já tenha alcançado um pouquinho mais dessa pureza a que todos nós almejamos. E aí eu penso o seguinte, que a tendência nossa, geralmente, nós seres humanos, nós temos a tendência de fixar muito no negativo. Isso é muito comum, por exemplo, às vezes você vai conversar com uma pessoa, pergunta assim, como é que foi? Como é que tá? Tudo bem? Ela diz, não, tem isso, tem aquilo outro, hoje não passei bem, essa situação de pandemia, de isolamento é horrível, enfim. A tendência humana é ressaltar aquilo, é fixar no negativo. Mas em relação à vida, eu penso que o que o Espiritismo nos ensina e que o convite de Joana nos conclama é que a gente possa refletir a respeito das nossas tendências positivas. Porque todos nós temos vícios, temos perturbações, né? Trazemos uma série de distorções mentais, morais de outras encarnações. Mas nós também trazemos do passado tendências positivas, né? Claro que trazemos, porque nós já vivemos outras experiências com as quais aproveitamos alguma coisa. Então, nós trazemos também tendências positivas
qualidades que foram herdadas de outras vidas. Nós precisamos parar para pensar nisso. Tentar identificar em nós quais são essas qualidades que cada um de nós possui, com certeza. Porque o ser humano é um ser de potencialidade. É um ser que está em constante evolução, né? Então, a gente precisa de atentar também, prestar mais atenção no positivo do que no negativo. Se você quer evoluir, preste atenção no que existe de positivo em você, no seu potencial. Por exemplo, o seu potencial de inteligência, a forma como você aplica a inteligência tem a ver com sua evolução moral e tem a ver, logicamente, com as experiências do passado, o que você pôde adquirir e vivenciar, né? Então, se você junta as experiências positivas do passado, aquilo que você trouxe de outras vidas, como qualidades, né? E se você age nesta vida pautada no bem, de certo que você estará trilhando o caminho da evolução espiritual, que é esse o caminho da pureza. Porque Joana diz, quando ela fala de pureza, ela diz pureza, e Jesus também diz, os puros de coração, né? Bem-aventurados os puros. Então, vejam vocês, Cristiane se referiu também à menção que Joana de Ângeles faz do fato de que todos nós temos cicatrizes, né? Ela se refere, inclusive, a feridas ainda abertas, de certo que sim. Mas eu também, voltando a pensar positivamente, o que me vem à mente é de que cicatriz é aquilo que resta, é o que sobre de uma ferida já curada. Enquanto a ferida está aberta, você não tem cicatriz, é a ferida que está ali. Quando você vê a cicatriz, é porque a ferida já foi curada, né? Então, nós todos temos cicatrizes, com certeza. Nós temos cicatrizes em nossa alma, nós temos cicatrizes no nosso espírito, e nós temos até cicatrizes no corpo, fruto de ações que muitas vezes perpetramos contra nós mesmos, né? Mas nós podemos evitar que novas feridas se abram se a gente se resguarda, se a gente começa a viver e a vibrar no bem. E aí Joana nos convida, nos convoca, ela nem convida, ela nos convoca, porque ela diz assim, pureza hoje, nas ações e no pensamento. Vejam bem como que ela é assim, muito objetiva. Ela diz pureza hoje, quer dizer, não precisa de ter sido puro no passado, não importa o seu passado. Você precisa de agir com pureza hoje, vibrar no bem hoje, né? E aí, quando ela diz isso, pureza hoje, nas ações e no pensamento, no meu ponto de vista, ela diz o seguinte, que a pureza pode ser conquistada. Pode ser conquistada. Então, por mais impuro que você pensa que você seja, por mais que, como disse Cristiane, né, a tua consciência aponte para você, inúmeros problemas, lembre-se sempre do que Joana diz. Pureza hoje, nas ações e pensamento. Quer dizer, você pode melhorar, você pode conquistar a pureza. E aí, a própria Joana nos traz, por exemplo, né, como exemplo, Paulo de Tarso, que era Saulo, né? E vejam vocês, Saulo era um homem prepotente, e Jesus não fez nenhuma advertência a Saulo, Jesus não lhe deu nenhum corretivo, né? Jesus não lhe impôs nenhum castigo, Jesus lhe perguntou, Saulo, por que me persegues? E esta pergunta de Jesus a Saulo propiciou àquele homem uma reflexão tão profunda
que ele mudou completamente a sua vida. Vejam vocês, Saulo era um homem, né, que tinha prestígio num determinado grupo social, mas era mal visto em outro grupo social. Não era bem quisto. Outro exemplo, né, no qual eu quero me deter mais é de Maria Magdala, Maria de Magdala ou Maria Madalena, né? É outro exemplo de como Jesus não exigiu nada de ninguém, não ficou centrado no passado da pessoa, né? Porque porque Maria de Magdala, né, segundo o Evangelho narra, a narrativa evangélica, ela foi procurar Jesus. Ela foi procurar Jesus por causa daquele mal-estar que ela sentia com a vida que levava. E porque tinha ouvido falar da existência desse homem que tinha um comportamento tão distinto dos outros. Ela vai em busca de Jesus, ela vai encontrar Jesus. E esse encontro se dá na casa de Pedro. E aí, quando ela se encontra com Jesus, Jesus diz a Maria, Maria, todos os homens te procuram porque te desejam. Eu tão somente te amo. Vejam que a perspectiva de Jesus é completamente distinta. Jesus não fez nenhuma crítica ao comportamento de Maria. Ele diz simplesmente para ela, eu tão somente te amo. E aí, a vida de Maria também se modificou completamente, né? Maria deixou de ser aquela mulher, né, que tinha uma vida mundana, desregrada, e passou a ser uma seguidora fiel de Jesus. Seguiu Jesus até a crucificação. Pelos relatos evangélicos, foi para Maria de Magdala que Jesus apareceu, né, logo depois da sua morte, da morte do seu corpo, né? Apareceu enquanto espírito. Foi para Maria de Magdala. Então, o que representa esse personagem e o que será que Jesus queria, né, nos ensinar? Porque nenhuma atitude de Jesus foi, digamos assim, desprovida de intenção. Jesus foi um mestre na essência perfeita do termo. Ele agia intencionalmente por intermédio das suas palavras e dos seus exemplos para educar os povos. Então, Maria, né, representou e representa até hoje, né, todos aqueles que têm um comportamento social desviante do padrão, né, desviante do padrão. Porque é claro que o pacto social define um padrão. E há muitas pessoas que fogem a esse padrão. Maria fugia àquele padrão de mulher daquela época, né? E aí, o que a gente pode perceber? Que Jesus nunca exigiu de ninguém, a mesma coisa com Zaqueu, né? Nunca Jesus exigiu que nenhuma pessoa mudasse o seu comportamento. A mudança se dava pelo encontro com ele. E aí, se a gente também parar para analisar a parábola da ovelha desgarrada, eu acho que tem muito a ver com isso, né? Porque na parábola da ovelha desgarrada, vocês sabem como é que é a história que Jesus narrou, havia um pastor com 100 ovelhas. E aí, uma dessas ovelhas se desgarra, né? Sai do aprisco. E aí Jesus conta que o pastor deixou as 99 ovelhas no aprisco e foi em busca da ovelha desgarrada. Uma que se perdeu, Jesus foi buscá-la. E aí Jesus diz que o pastor, ao encontrar a ovelha desgarrada, ele a recolhe nos braços, cuida das suas feridas e leva-a de novo ao rebanho, né? Onde o rebanho estava recolhido naquele aprisco. Quer dizer, é interessante porque quando você lê a parábola, você percebe que também o pastor não tem
Ele não se indaga, não há nenhuma reflexão do pastor a respeito assim, por que essa ovelha se desgarrou? Não, a conduta do pastor simplesmente é ir em busca da ovelha, curar as suas feridas e trazê-la de volta, né? Então, é isso que eu penso que nós precisamos de refletir, né? Não importa porque a ovelha se desgarra, não importa porque as pessoas têm condutas desviantes do padrão social, né? Nós sempre temos a chance de curar as nossas feridas, de recuperar e de voltar ao rebanho. E, inclusive, nessa parábola, é interessante que a gente possa refletir, né? Como foi importante, né, para aquela ovelha ter tido essa conduta de sair, porque somente saindo é que ela pôde ser trazida de volta e curada. É interessante isso, porque às vezes a gente tem tanto sentimento negativo, né, em relação às pessoas que se desgarram, faz tanta crítica, mas muitas vezes a pessoa precisa se desgarrar como uma forma de pedir ajuda, de pedir socorro para ser curada, para ser ajudada, né? E aí, a gente sabe que Maria de Magdala, Maria Madalena, foi é um exemplo, né, dessa ovelha que se desgarrou e que Jesus trouxe para o rebanho, curou suas feridas, e que depois da morte de Jesus, Maria de Magdala foi uma das divulgadoras, ela continuou pregando o evangelho, ela continuou trabalhando, né, na lida da caridade e do amor cristão. Séculos depois, há um livro do Robson Pinheiro, muito lindo, chamado Mulheres no Evangelho, e nesse livro o Robson Pinheiro conta a história de Maria de Magdala, em detalhes, né? E aí uma das informações que ele traz é que Maria de Magdala, séculos depois, reencarna com Teresa de Ávila. E aí, Teresa de Ávila é uma nova oportunidade, né? É aquela ovelha que foi mais uma vez que teve nova oportunidade, e aí ela vai ser, mais uma vez, ter a oportunidade de ser a mensageira do Cristo, auxiliando os necessitados. Mais uma vez, com a renovação dos tempos em outra encarnação, Maria de Magdala reencarna como Madre Teresa de Calcutá. E Madre Teresa de Calcutá é a mensageira, né? É um exemplo de esperança e de caridade. Então, a gente vê nessas 3 encarnações, às quais nós tivemos acesso e conhecimento, por intermédio da informação dos espíritos, como que aquela alma, aquele espírito que tinha um passado desvirtuado, digamos assim, pôde se recuperar em sucessivas encarnações. Essa é a mensagem de Jesus. E essa é a compreensão que nós temos com o Espiritismo, né? A de que Jesus, Deus, nosso Pai, valoriza o que cada um tem de bom em si. Foi isso que Cristiane disse. Deus vê, né? Jesus via Deus em cada um de nós. E é isso, Deus valoriza o que cada um de nós tem de bom em si, né? Cada um de nós pode ser resgatado, pode ser levado de volta ao rebanho e pode alcançar a condição necessária para limpar o coração, alcançar a pureza e evoluir. Que a gente possa chegar a esse ponto, se Deus quiser. E agora eu vou chamar minha amiga Sandra para que ela possa trazer os seus comentários a respeito desta página. Boa noite. É aquilo que eu sempre digo para vocês, né? Como é gostoso escutar a Cris, como é gostoso escutar a Júlia, como fica uma vibração boa com a gente, né? Depois de ouvi-las. A Joana começa essa página com a bem-aventurança. Bem-aventurados
os limpos de coração, porque eles verão a Deus. Segundo o Evangelho de Mateus, essa é a sexta bem-aventurança ensinada por Jesus. Bem-aventurados os puros de coração, porque eles verão a Deus. Mas o que é uma pessoa que tem o coração limpo ou o coração puro, né? O limpo de coração. O que é uma pessoa que tem um coração limpo? Segundo a Joana de Ângeles, uma outra obra dela, ela nos diz o seguinte, que uma pessoa limpa de coração ou de coração puro, ela já não é mais dominada pela matéria. Ela possui a matéria. Todos nós possuímos, nós estamos no plano físico, no plano material. Então, a pessoa limpa de coração ou de coração puro possui a matéria, mas não é mais possuída por ela. Isso é muito importante, essa distinção. Uma outra característica da pessoa limpa de coração ou pura de coração. As pessoas puras de coração já governam a si mesmos, já superaram as falsas alegrias mundanas. Elas já têm domínio de si mesmas, já governam a si mesmos. Outra característica das pessoas puras de coração. Elas já se libertaram das emoções transitórias, da raiva, da tristeza, da mágoa, né? Do remorso. As pessoas puras de coração, as pessoas do coração limpo, elas já se libertaram dessas emoções transitórias e já desenvolveram aqueles sentimentos permanentes que levam à mansidão, a misericórdia, a empatia, a piedade, a compaixão e vários outros sentimentos permanentes que nos levam à mansidão. Outra característica das pessoas de coração limpo, ou que têm pureza no coração, que por haverem experimentado as fraquezas, né, humanas ao longo das inúmeras reencarnações, tornaram-se misericordiosos, que é o que a Júlia nos falou, a própria Cris nos falou. Quer dizer, dando o exemplo de Saulo de Tarso, Paulo de Tarso, da Maria Madalena, por haverem experimentado as fraquezas humanas ao longo de inúmeras reencarnações, tornaram-se misericordiosos. As pessoas que têm coração limpo ou com coração puro, nada material lhe pertence, nenhuma pessoa lhe pertence. Não tendo posses, não sendo escravizado a afetos egoísticos, nada nem ninguém tem poder sobre ele. Então, essa é uma definição que a Joana nos traz numa outra obra dela sobre o que é uma pessoa pura de coração ou de coração limpo. Então, vamos lá, vamos analisar essa bem-aventurança, essa sexta bem-aventurança que Jesus nos ensinou. Bem-aventurados os que têm puro coração, porque eles verão a Deus. Pureza de coração, porque verão a Deus. Aqui nós aprendemos de uma forma bem simples, que não deixa a menor dúvida. Enxerga mais quem tem um coração melhor. Bem-aventurados os que têm puro coração, porque eles verão a Deus. Então, gente, enxerga mais quem tem um coração melhor. Não enxerga mais quem tem mais diploma. Não enxerga mais quem tem mais título. E necessariamente não enxerga mais quem estudou mais ou quem é mais inteligente. Não enxerga mais também quem tem mais posses. Mas, seguramente, sem sombra de dúvida, e isso está aqui com todas as letras, seguramente enxerga mais quem ama mais, quem tem um coração puro.
Então, enxerga mais quem ama mais. Só quem ama, quem tem um coração puro, enxerga mais. Porque, gente, a pureza de coração nos torna capaz de ver pureza. E ver pureza é muito difícil. Por que é muito difícil ver a pureza? Porque nós estamos aqui nesse plano físico, nesse mundo material, no plano físico, no plano material, e aqui é tudo muito misturado. Então, se nós pensarmos, quando a gente pensa nas esferas espirituais ou nos planos espirituais, se você pensar na região do umbral, quanto mais umbral, mais umbralinos estão os irmãozinhos lá, os espíritos umbralinos no umbral. As esferas mais espiritualizadas, quanto mais altas as esferas, mais luz nas esferas, espíritos de luz, espíritos mais adiantados, até chegar nas esferas crísticas, espíritos puros. Então, tem uma distinção muito certa, muito grande. Então, esferas de luz, espíritos de luz. Lá no umbral, espíritos umbralinos, concordam? Agora aqui não. Aqui está tudo misturado. Porque não vem para cá só espíritos em expiação. Também reencarnam espíritos, algumas vezes em missão, espíritos de luz. Assim como a Cris nos ensinou. Ela não estava nos dizendo, naquela mensagem do Emmanuel, agora mesmo, que nós somos recobertos por uma lama, que a centelha divina, a nossa luz está recoberta por uma lama. Então, a nossa bondade, né, ou a nossa luz, a nossa centelha divina, ela está recoberta por uma lama. Então, nós somos bons e maus ao mesmo tempo. Então, isso é interessante. Se eu sou boa e má ao mesmo tempo, então é muito difícil. E o outro também é bom e mal ao mesmo tempo, se essa centelha divina, se essa minha luz, a luz do outro também está encoberto com essa lama, como o Emmanuel nos ensinou, então é muito difícil enxergar a pureza no outro, não é? É uma mistura aqui. E essa capacidade de ver pureza, de ver beleza, essa capacidade de ver a luz do outro, é uma capacidade de quem tem um coração puro. Só vê pureza quem tem a pureza em si. Não é um coração ingênuo, eu não estou falando aqui de coração ingênuo ou de um coração tolo, mas de coração puro. Pureza de intenções. Por isso é que os espíritos de luz, os benfeitores, nos dizem que a intenção é tudo. E aí, a hora que eu estava preparando aqui o nosso estudo dessa noite, eu me lembrei de um caso que o Haroldo Dutra sempre conta nas palestras dele. Ele conta que tinha, essa história corre muito lá em Belo Horizonte, que tinha um centro que o Haroldo Dutra frequenta, não sei, mas na época do Haroldo Dutra, na formação dentro da doutrina espírita, que ele fazia a campanha do quilo. Então, ia lá no centro, buscava os saquinhos, né, para sair nas casas pedindo uma doação de 1 quilo de alimento, né? Então, era a campanha do quilo. E que numa dessas... E ele falava a respeito da intenção, da pureza de intenção. Como é que era importante que a gente, a hora que fosse fazer uma caridade dessa, que a gente fosse fazer um trabalho desse, que a gente tivesse um coração puro, que tivesse essa intenção pura. Por quê? Porque você já pensou se eu vou fazer um trabalho desse, eu vou sair de porta em porta pedindo uma doação de alimentos, né? Mas se eu estou com mágoa, se eu estou com ressentimento, se eu estou irritada, se eu estou cansada, se eu não estou querendo fazer aquilo, ou se eu briguei aqui dentro de casa, se eu estou saindo com muito ressentimento, com muita mágoa dentro de mim, a cada porta que eu bato, a cada campainha que eu vou tocar, eu vou deixar aquela vibração pesada ali no ambiente, eu vou deixar aquela sombra
ali dentro daquela casa? Vocês já pensaram isso? Então, o Haroldo Dutra sempre falava isso, né? Que a gente precisa ir com o coração limpo, com pureza de intenções. E aí ele conta uma história de um espírita lá de Belo Horizonte, o Loreto Flores, amigo do Chico Xavier, que um desses dias, Loreto Flores saiu para fazer a campanha do quilo, saiu com saquinhos de alimento. Na hora que bateu numa casa, pediu para a senhora se ela tinha uma doação de alimento para fazer ali para ele, 1 quilo de alimento, né? E a senhora, na hora que viu que ele era espírita, cuspiu no rosto do Loreto Flores. Loreto Flores ficou assim, baixou a cabeça, pegou um lencinho, né? O pessoal andava muito arrumadinho, com aqueles lenços de pano que usavam antigamente, que todo mundo tinha um lenço, os homens tinham um lencinho de tecido, né, no bolso. Limpou aquela saliva do rosto e, com muita humildade, chegou para ela e disse: minha irmã, isto é para mim, que sou espírita. Para nossos irmãos menos favorecidos, a senhora tem alguma doação para nos dar? Diz que ela ficou tão impactada, a dona da casa ficou tão impactada. Eu vou tanto susto com aquela reação, que não esperava aquela reação dele, que foi lá dentro e buscou o alimento. Então, Haroldo Dutra mostra que isso é pureza de intenção. Ele estava ali, que era o exemplo vivo do evangelho. Era o evangelho sob 2 pernas, que estava ali fazendo aquela campanha do quilo. Que quando a gente vai para uma situação dessa, a gente tem que ir com pureza de intenções. A gente tem que ir com o coração puro, com o coração limpo, né? Isso, como diz o Haroldo Dutra, é a pureza de intenção, é a clareza de intenção. Então, a reflexão aqui é essa. Não adianta frequentarmos a casa espírita, não adianta fazer a caridade a que eu me proponho, se eu não tiver com intenção pura, se eu não tiver com esse coração puro. Eu só vou enxergar Deus se eu tiver o coração puro. Porque se eu tiver intenção, se eu tiver pureza de intenção, ser puro naquilo que eu faço. Pureza de intenção é ser puro naquilo que eu faço. E não é uma pureza de moralismo. Não é pose moralista, como a Cris nos falou. Não é colocar um sorriso meigo no rosto, um olhar de humildade. Não é essa pose moralista. É intenção pura. É propósito interior. Só essas criaturas enxergam Deus. Porque os espíritos inferiores, os superiores, Roberto, os espíritos superiores informaram a Kardec, na primeira pergunta da primeira folha do Livro dos Espíritos, que Deus é inteligência suprema, causa primária de todas as coisas. Deus é amor, afirmam os espíritos. Então, gente, essa é uma concepção muito avançada, de difícil entendimento, para aquelas pessoas que ainda consideram o Criador, né, com aquela feição de um homem velho, com as barbas compridas, brancas, sentada lá num trono, pagiando, né, fiscalizando a criação. João, lá na primeira epístola, afirma: quem não ama não conhece a Deus, porque Deus é amor. Então, tem que ter amor aqui para conhecer Deus, para ver Deus. Portanto, gente, só vamos ver Deus não com os olhos físicos. Não são esses olhos físicos que me farão enxergar, que me farão ver Deus, mas com o sentimento. Porque através do meu sentimento, através do amor que eu trago aqui dentro, eu conseguirei identificar a centelha divina em tudo e em todos. Como diz a Cris, aquela centelha divina que o Emmanuel diz que está coberta de lama. Então, eu só vou ver Deus em tudo e em todos. Não com os olhos físicos, mas com o sentimento, com o amor que eu trouxer aqui dentro. Amar a todos, sem distinção, significa vibrar em faixas mais altas, mais elevadas. E aí sim, nós nos conectamos com essa fonte divina. Tá?
E para finalizar, no Evangelho, no capítulo 8, ele cita que a pureza de coração é inseparável da simplicidade e da humildade, e exclui todo pensamento de egoísmo e de orgulho. Por isso, Jesus toma a infância, por emblema dessa pureza, como tomou a humildade. Então, nós só vamos enxergar a Deus, gente, a mensagem que fica é essa, não com os olhos físicos, mas com sentimento. E como Deus é amor, não é um homem de barbas longas que está lá vigiando a criação, Deus é puro amor, eu só vou enxergar Deus se eu tiver esse sentimento de amor aqui dentro, essa pureza, esse coração limpo. E com isso, eu quero deixar o meu boa noite, o agradecimento, né, junto com o meu boa noite, o agradecimento. Boa noite também. Da Júlia, da Marina. Boa noite a todos. Até o próximo domingo. Até o próximo domingo, se Deus quiser. Grande abraço a todos. Até março. Tchau. Até março, isso. Até. Como Zaqueu, eu quero subir o mais alto que eu puder, só pra te ver, olhar para ti e chamar sua atenção para mim. Eu preciso de ti, Senhor. Eu preciso de ti, meu Pai. Sou pequeno demais e da tua paz largo tudo pra te seguir. Entra na minha casa, entra na minha vida, mexe com minha estrutura, sara todas as feridas, me ensina a ter santidade, quero amar somente a ti, porque o Senhor é meu bem-maior, faz um milagre em mim. Como Zaqueu, eu quero subir o mais alto que eu puder, só pra te ver, olhar para ti e chamar sua atenção para mim. Eu preciso de ti, Senhor. Eu preciso de ti, meu Pai. Sou pequeno demais e da tua paz largo tudo pra te seguir. Entra na minha casa, entra na minha vida, mexe com minha estrutura, sara todas as feridas, me ensina a ter santidade, quero amar somente a ti, porque o Senhor é meu bem-maior, faz um milagre em mim.
mexe com minha estrutura, sara todas as feridas, me ensina a ter santidade. Quero amar somente a